Olá, sejam todos muito bem-vindos. A luta para preservar o que resta de liberdade no Ocidente deve continuar. Devemos rejeitar as tendências liberticidas do Estado, em particular aí com o passaporte sanitário. A primeira crítica a esse passaporte deve ser feita em um nível prático. Para que funcione, ele deve garantir que uma pessoa não seja capaz de infectar outras pessoas. Se uma vacinação é suficiente para obter esse documento, o que dizer disso para 10 pessoas para as quais a vacina é ineficaz? E quanto à possibilidade de as pessoas vacinadas ainda poderem transmitir a doença? E quanto a todos esses jovens que serão os últimos a receber a vacina ou que simplesmente a rejeitarão? Podemos ver claramente que um instrumento como esse, obrigatório, pode levar a um tratamento desigual e a uma falta de respeito pela vida privada em termos de privacidade de dados médicos. Além disso, a ineficiência, a incompetência aí com que o governo do estado de São Paulo lidou com a pandemia foi simplesmente ultrajante. Além do show teatral aí posto todos os dias por João Dória e seus comparsas num palco cheio de ilusões, artifícios midiáticos e de propaganda no melhor estilo hollywoodiano, de filmes catastrofistas tentando vender para a população uma eficiência inexistente. O fato é que no maior e mais rico estado da União, esse que estufou o peito aí para falar que usou a ciência, morreram até hoje mais de 90 mil pessoas. Ou seja, 2.089 pessoas por 1 milhão de habitantes, o que coloca o estado de São Paulo, se fosse um país, no 7º lugar do mundo, muito na frente do Brasil. São Paulo foi o estado que mais usou as medidas restritivas, foi contra o tratamento precoce, fechou os hospitais de campanha e demonstrou total falta de planejamento e de arrogância, apesar aí de encher a boca para falar de ciência todo santo dia. As mortes em São Paulo por falta de leitos é a clara demonstração da incompetência e do pouco caso do gestor público, que é o preferido e o queridinho aí da grande mídia. Um grande líder não se exime de responsabilidade se escondendo atrás de mentiras ou usando um bode expiatório. O governador ainda defendeu a obrigatoriedade da vacina e apresentou uma vacina que tem uma eficácia somente de 50%, ou seja, complicando ainda mais a ideia de um passaporte sanitário eficiente. Mas o orgulho, do poder político não conhece limites. Então, os fracassos do passado não impedirão os fracassos do futuro. Além desses obstáculos práticos, não devemos subestimar a violação da liberdade pessoal que a introdução desse passaporte constituiria. No entanto, seria um erro e uma medida sem precedentes que destruirá a liberdade em uma sociedade que, de outra forma, seria livre. Ao contrário, essa medida seria apenas mais um passo no longo caminho de expansão do Estado que começou com a redemocratização do Brasil. Como relembra tão brilhantemente Stefan Zweig, antes de 1914, na Europa, as pessoas geralmente viajavam sem passaporte. Os passaportes eles foram usados em tempos de guerra, a fim de controlar a identidade dos viajantes e, como todos sabem, os passaportes desde então nunca foram abolidos e eles deveriam ser temporários. Esse lembrete histórico é relevante no contexto atual porque agora estamos defendendo um passaporte Covid-19 com base em dados biométricos. De um modo geral, os períodos de crise sempre ofereceram ao Estado oportunidades adicionais de intervenção, sejam elas guerras, depressões, pandemias ou qualquer tipo de emergência. João Dória chegou a declarar num lapso, ou não muito revelador, e ele disse: "Vocês me elegeram para cuidar de vocês." Um ato messiânico e populista em pleno século XXI. Nas últimas décadas, assistimos ao desenvolvimento desenfreado do estado de bem-estar por parte dos fabianistas, liderados aí pelo PSDB e PT. São 24 anos de mais Estado. Isso justificou restrições à liberdade individual na forma de níveis cada vez maiores de tributação, aumento da dependência do Estado e redução da escolha em áreas chaves como a saúde, o bem-estar e a educação. As discussões em torno de um passaporte sanitário se encaixam perfeitamente nessas duas tendências. Uma crise de saúde de um lado e um estado de bem-estar onipresente do outro. Infelizmente, existe pouca oposição às inúmeras regulamentações que dificultam o dia a dia dos empreendedores e empresários que geram empregos. A introdução do passaporte sanitário seria mais uma interferência do Estado na sua vida. As razões para um provável estabelecimento desse documento certamente não estão relacionadas à sua saúde. Lembre-se de que
a idade média de morte da Covid está acima de 78 anos e que o excesso de mortalidade devido ao Covid é insignificante para pessoas com menos de 65 anos, como foi demonstrado pelo Prêmio Nobel Michael Levitt. Desde o início da pandemia, a proteção às pessoas do grupo de risco deveria ser feita, em vez de decretos generalizados que afetaram aí toda a população. A única abordagem do governo deveria ter sido isolar o grupo de risco, não apenas de um ponto de vista liberal, mas também de um ponto de vista da ciência e da saúde. Mas o espetáculo traz mais frutos, pro ego do narcisista. A introdução de uma identidade digital universal foi discutida nas mais altas esferas de influência, muito antes aí da atual pandemia. Isso faz parte do Great Reset, que é o programa que atualmente é promovido aí pelo Fórum Econômico Mundial, que se reúne anualmente em Davos. Eu já até fiz um vídeo para vocês. A crise pandêmica ofereceu ao Estado uma oportunidade excepcional para empurrar as maiorias ocidentais para a aceitação deste tipo de identidade digital sem precedentes. É óbvio que no campo da saúde, tal identidade digital não poderia se limitar a confirmar a ausência do Covid. Não me parece exagero pensar que poderá ser utilizado no futuro para mostrar a lista exaustiva e personalizada de bens e serviços a que terá direito, tendo em conta o seu estado de saúde em cada momento. Bom, muitos argumentos foram apresentados aqui contra esse passaporte sanitário. Cabe a todos fazer o possível aí para evitar a sua introdução. A luta para preservar o que resta de liberdade no Ocidente deve continuar. Devemos rejeitar as tendências liberticidas do Estado a qualquer custo e nos reunir nas praias, nas praças, nas estradas, nas esplanadas, nas ruas. Não devemos desistir nunca da nossa liberdade.